E uma salva de palmas para essas mamães aí, né? Poderosas, supermães, vovós, enfim. Todos juntos neste processo. Mas mais uma vez, muito boa noite a todos vocês. A graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra tê-los conosco nesta noite. E eu sei que aquilo que o Senhor já começou a fazer aqui, através dos louvores, curas, libertações, restaurações, renovo, isso tem muito mais para acontecer. Deixa eu só ajustar aqui o meu reloginho. E vamos lá. Mas como o Júnior falava aqui a semana passada, avivamento. Que coisa extraordinária, né? Que palavra inspiradora. Aliás, cada um que tem vindo aqui trazendo essa mensagem tem sido muito especial. E eu sei que o Espírito Santo vem falando aos nossos corações, vem trazendo grandes coisas nesses dias. E quando nós falamos de avivamento, como nós vimos ali no domingo passado, fala de dedicação a Deus, fala de abandono do pecado, fala de louvor com grande fervor, fala de presença de Deus, fala de coragem para seguir as ordens de Deus, obediência. E o avivamento, ele vem com essas características, mas o avivamento ele vem numa sequência também. O avivamento, como temos ouvido nesses dias, o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando ele se espalha. Não adianta nós ficarmos incendiados, nós ficarmos cheios desse fogo e ficar só em nós. Perde o propósito. E quando nós estamos cheios deste fogo, cheios deste poder, cheios dessa dedicação a Deus e tantos outros atributos, nós podemos fazer a diferença onde nós estamos. Porque aonde Jesus está, tudo muda. Aonde Jesus chega, tudo se torna diferente. Mas como nós podemos, pastor, aprimorar essas coisas? E é o que nós vamos dar uma sequência nessas ministrações. O tema desta noite é discipulado avivado. Discipulado avivado. Este é o tema desta noite. O nosso tema do ano tem sido: quem ama, anda junto. Quem ama, anda junto. E para andar junto tem alguns segredinhos para que nós possamos continuar caminhando. Mas antes de seguir com a mensagem, eu quero orar, consagrar este tempo ao Senhor, sabendo que é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos dá esse discernimento. E eu creio que será assim com você, como ele veio até a minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos o tempo da palavra, da entrega, daquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Que nós possamos nessa noite ser uma só mente, um só coração, e que possamos ter discernimento, sensibilidade e ouvir a Tua voz. E eu creio que será assim, Pai, em nome de Jesus. Porque tudo é para Ti, Senhor. E eu sei que o Senhor continuará se manifestando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Discipulado. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós fomos discipulados. Eu e a pastora, logo que nós chegamos na Comunidade da Graça, 24, 25 anos atrás, nós já fomos imediatamente para uma célula. Nós fomos imediatamente para um G100. E nós começamos essa caminhada lá, e desde que nós chegamos num G100, numa célula, nós não abrimos mão mais daquela comunhão, daquele tempo precioso que é conviver e viver com os irmãos. Nós vivíamos aquilo que está escrito em Atos 2, a vida prática, a comunhão, o partir do pão, estar à mesa juntos, e isso tudo fez a diferença na nossa caminhada e na nossa jornada. E eu já quero convidar você, que participa de um G100,
você que é um líder, você que é um discipulador, você que é um discípulo, já começar a ir refletindo como está a sua célula. Mas pastor, eu estou chegando aqui pela primeira vez, eu nem sei do que você está falando. Nós estamos falando de grupos familiares. Nós estamos falando da igreja reunida nas casas, que são os grupos que nós temos no meio da nossa semana. E como diz o nosso pastor Carlos Alberto, o discipulado é algo que envolve todo o nosso ser e nada fica de fora. Discipulado envolve todo o nosso ser e nada fica de fora. Sabe o que é discipulado? Faz assim com as suas mãos, ó. Cruza elas assim, ó. Coloca ela assim, fechadinha. Isso é discipulado. É junto e misturado. Para não esquecer, para você ir gravando aqui a nossa mensagem desta noite. Discipulado envolve todo o nosso ser. Nada fica de fora. Então, se nós quisermos formar Cristo na vida das pessoas, nós precisamos misturar a nossa vida com a vida delas. Nós precisamos estar o maior tempo possível com essas pessoas. Não dá para ser só na teoria, não dá para ser só no livro, mas tem que misturar, tem que estar junto. Esse tempo que nós temos aqui aos domingos é maravilhoso. Eu vi uma frase que falava assim: a multidão, o ajuntamento, ele é muito valioso, mas o discípulo é indispensável. A multidão é valiosa, mas o discípulo é indispensável. E eu vou provocando vocês por toda essa noite. Quem você tem discipulado? Ou quem tem sido seu discipulador? Você está debaixo de uma cobertura espiritual? Pastor, mas essa palavra aí, discipulado, nem está escrito na Bíblia. Não mesmo. Mas tem vários textos que nos mostram essa realidade. E o primeiro dele, e que vai ser o nosso texto base da noite, está lá em Mateus 28, no versículo 18 e seguintes, aonde o próprio Jesus aproxima-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Eu ordenei para vocês. É um mandamento. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, se nós sabemos quem nós somos em Cristo, do que foi feito na obra da cruz, que nós vamos celebrar daqui a pouco, nós temos uma ordem sobre as nossas vidas. E não sei se vocês já se atentaram para este detalhe, e é interessante que cada vez que eu li essa mensagem que eu vinha preparando, em um dos momentos, o Espírito Santo falava assim: sabe qual a única coisa que nós não faremos no céu? Você arrisca imaginar qual é a única coisa que nós não faremos no céu? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Se já está no céu, nós não vamos precisar falar mais de Jesus. Se já está no céu, nós não vamos precisar fazer mais discípulos. Se já está no céu, nós não vamos precisar batizar mais. Esta ordem é para o aqui e o agora. É para o hoje. Não é para a gente levar isso para a eternidade. O que nós temos que levar para a eternidade é aqueles que estão ao nosso lado. Os nossos amigos, nossos parentes, aqueles que trabalham conosco, os nossos familiares. Então, se tem uma coisa que nós não faremos no céu, é pregar o Evangelho e fazer discípulos. Olha que profundo, que revelação incrível que o Espírito Santo dá. Por isso é ordem. Por isso ele fala: obedeça a tudo o que eu ordenei a vocês. É ordem. Nós precisamos fazer discípulos.
João 13:35, ele diz que através desse testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Lucas 6:40, ele diz que o discípulo não pode estar acima do seu mestre, entretanto, todo aquele que completar condignamente ou completar bem a sua carreira, este será como o seu mestre. João 8:31 e 32, ele diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido. Jesus falou para quem? Para aqueles que haviam crido nele. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se você permanecer na palavra, você vai ser meu discípulo. Atos 2:42, perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É o tempo todo junto. 1 Coríntios 11:1, o que Paulo diz? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, me copia, caminha comigo, anda comigo, faz o que eu faço. Aliás, é algo que quem tem caminhado mais próximo de nós, da pastora, de mim, a gente tem mostrado aquilo que nós temos feito. Nós não temos pedido nada que nós não conseguimos fazer ou ter feito até aqui. Então, é tudo possível, dá certo, acontece. E João 15:8, o que glorifica o meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente os meus discípulos. Sabe qual que é a alegria do discípulo? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a alegria do discípulo? Qual é a sua alegria quando você tem um discipulador? A alegria do discípulo é fazer e realizar a vontade de quem o chamou. Fazer e realizar a vontade de quem o chamou. Jesus veio até a terra, e qual era o dia a dia dele, a rotina dele? Fazer a vontade de quem o chamou. Em João ele diz: eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Você tem realizado a vontade e o desejo de quem te chamou? De quem está te auxiliando? Quem está te discipulando? Quem está caminhando com você? Porque Jesus demonstrou isso. E é discipulado na prática, é discipulado no dia a dia. Ele foi o maior exemplo de discipulado que já existiu. E o discipulado é uma das maneiras mais lindas, verdadeiras e bíblicas que nós temos. Discipulado. Estar junto. Quando nós vemos os exemplos de discipulado nas Escrituras, nós podemos ver que são estilo de vida parecido com os de Jesus. Estilo de vida de Cristo. Ferramentas que nós temos para a consolidação da nossa célula ou daqueles que estão chegando conosco. Nós podemos ver que é relacionamento profundo, crescimento de célula, crescimento da igreja. Tudo acontece através do discipulado. Foi através do discipulado que Cristo estabeleceu, cresceu e multiplicou a igreja. Esta igreja que nós estamos aqui. E se nós estamos aqui hoje, é porque tudo começou com aqueles homens lá atrás que Jesus chamou. Foi através deste modelo, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento, uma vida de ensino, uma vida principalmente de testemunho. Principalmente de testemunho. Por isso que Paulo dizia lá: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o discipulado bíblico ele tem uma característica, um significado muito maior. É como um relacionamento entre irmãos, como um relacionamento entre pai e filho. O discipulado bíblico, entre tantos objetivos
que nós temos num discipulado, ele tem um que é maior, que é formar o caráter de Cristo naquele que está sendo discipulado. Este é o maior de todos. Este é o que supera todos os outros. E o discipulado, amados, ele está presente desde o Antigo Testamento. Não pode ser, pastor. Desde o Antigo Testamento. O primeiro discipulado onde eu enxergava nas Escrituras de Moisés e Josué. Moisés e Josué. Êxodo 33:11, ele diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O discipulado dos dois simplesmente durou aí aproximadamente 40 anos. Já pensaram sobre isso? Moisés, enquanto vinha liderando o povo de Israel, Josué estava do lado, estava próximo, estava juntinho dele. Ele não abria mão. Josué, por sua vez, o que aconteceu? Olha a parte B, tornou-se cada vez mais sábio, temente a Deus, desejoso de conhecê-lo cada vez mais. Um outro discipulado que nós vemos nas Escrituras, Noemi e Ruth. Está lá em Ruth 1, versículo 16. Não insistas comigo que te deixe, não mais a acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor e outra coisa, que não a morte me separar de ti. O discipulado das duas foi até a morte, foi até o fim. Era de um jeito tão misturado que, por amar Noemi e ser influenciado por sua conduta e estilo de vida, o relacionamento das duas foi uma vida lá na frente. E a bênção que veio sobre Ruth foi tremenda. De que maneira? Se casou com Boaz. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé e que gerou Rei Davi. Discipulado, ele é geracional. O discipulado não é só para o agora. O discipulado, ele vai por gerações. Quando você entende este desafio que está diante de você, você vê que você vai mudar gerações, você vai mudar famílias, você vai mudar casamento, você vai mudar tudo aquilo que está em volta de você. A história das duas, ela reflete um discipulado vivido no cotidiano, toda hora, o tempo todo juntos e até o fim. Com certeza tiveram desavenças no meio do caminho, mas elas permaneceram firmes nesse discipulado. Barnabé e Paulo, se não tivesse Barnabé entrado aqui na história, como está escrito lá em Atos 9, 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé teve um papel fundamental, importante no ministério de Paulo. Se Barnabé não interfere, mostrando para aqueles que estavam em volta, como Saulo tinha se transformado em Paulo, eles não estavam acreditando. Mas como aquele matador, aquele homem que fazia aquelas atrocidades, agora vai falar de Jesus? Mas Atos 9, 27 registra isso. Mudou. Ele fala de Jesus com autoridade. Ele fala da experiência dele com graça, autoridade e poder. Como você tem contado Jesus aí na sua vida para as outras pessoas? Como Jesus transformou a sua vida, seu testemunho? Como você tem falado de Jesus para as pessoas? Foi tão incrível que depois eles realizaram muitas viagens missionárias juntas. Viajaram e andaram, um trabalho grandioso de plantação de igrejas.
começando em Chipre e indo até a Ásia Menor. Muita coisa aconteceu através desse discipulado. E depois de Barnabé e Paulo veio o quê? Paulo e Timóteo. Paulo, ele já estava no auge do seu ministério. Paulo, ele já era apóstolo. Paulo já era um missionário que estava aí caminhando por todos os lados. Já era um nome conhecido, tanto que onde ele chegava, eles já prendiam ele, já levavam ele para a cadeia, e ele correndo, fugindo. Mas Timóteo realizou muitas viagens missionárias ao lado de Paulo. Timóteo caminhou junto de um jeito que no final Paulo sentia um enorme carinho por ele, que ele teve uma relação como de pai e filho. Tanta intimidade que eles tiveram, tanta vida na vida, tanta comunhão um com o outro. E um outro exemplo, Jesus e os 12. Este é o extraordinário. Este é o poderoso, este é o grande. Jesus pega lá aqueles homens sem nenhuma expressão, verdadeiros improváveis, e transforma em transformadores de vidas. Homens que não tinham expectativa nenhuma, Jesus conviveu com eles 3 anos e meio, e eles foram cheios de sabedoria, cheios de graça, cheios do caráter de Cristo, cheios de temor a Deus, cheios de confiança em Deus, cheios de autoridade, através da simplicidade e da humildade. Homens que mudaram toda uma história, homens que fizeram a diferença. Então nós não podemos esquecer que Jesus nos comissionou, Jesus nos ordenou. Nós temos uma missão para cumprir aqui nesta terra. Por isso nós precisamos estar avivados, nós precisamos ter essas bênçãos que nós já ouvimos no domingo passado. Receber todas essas coisas, porque se nós estivermos fazendo tantas coisas e não tiver incluído esta ordenança, de nada adianta. De nada vai adiantar. A nossa passagem, o nosso tempo aqui é perca de tempo, amados. É perca de tempo. Mas pastor, como eu vou conseguir isso? E era o que eu perguntava ao Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, mas por que nós não conseguimos fazer, às vezes, com tanta aplicação? Ou alguns nem realizam esta ordenança. Aí ele falava assim, grande mandamento, grande mandamento. E nós ouvimos na nossa conferência, e eu vi uma frase do pastor Ronaldo, que ele falava assim, quem não doa coração não doa mais nada. Quem não doa coração, não doa mais nada. O grande mandamento, ele fala sobre isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Então nós só vamos cumprir com a grande comissão se nós cumprirmos com o grande mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração. Aí sim nós vamos conseguir cumprir com a grande comissão. Deus, ele vai se mover conosco a partir do momento que nosso coração estiver ligado com o dele. Nós temos falado aqui por diversas vezes que Deus se move com aqueles que se movem. Então, se você está nesta conexão com Deus, se você está ligado com Deus, as coisas vão ser transformadas, vão ser mudadas, Ele vai caminhar com você. 1 Coríntios 12, 11, Deus é quem transforma e capacita aquele que crê através do seu Espírito Santo. E se Deus capacita, Ele também envia. E se Ele envia, Ele provê. E se Ele também orienta a sua igreja no serviço da ministração, é para a edificação do corpo de Cristo. Se Ele está te enviando,
Ele vai prover. Ele vai prover a palavra, Ele vai prover o testemunho, Ele vai prover a mensagem, Ele vai prover o recurso, seja o que for necessário para que se cumpra essa missão. Então, através desses princípios, quando a gente para e começa a olhar todas essas coisas, eu não consigo enxergar você diferente de um líder de célula, de um anfitrião, de uma pessoa que vai assumir aí este compromisso diante de Deus e experimentar os milagres, prodígios e maravilhas através da sua vida. Quando nós olhamos por esta ótica, nós vemos que o relacionamento acontece quando poucas pessoas se reúnem praticando, sabe o quê? Os uns aos outros. Um servindo o outro. Um auxiliando o outro. Nos grupos pequenos. Nas células. Pastor, mas como fazer isso? Anota aí 5 princípios. Que eu tenho certeza que se você colocar em prática, vai mudar aí a sua célula. Vai mudar o seu dia. Vai mudar o seu mês, o seu ano. E a multiplicação ela vai ser natural. Porque isso é o que nós vivemos, eu e a pastora. Não tem nenhuma fórmula mágica. Mas sabe qual é o primeiro ponto? Oração. Princípios, fundamentos que fazem a diferença no discipulado. Primeiro é oração. A oração tem que ser o nosso primeiro ministério. Se a oração não for o nosso primeiro ministério, as coisas não irão acontecer. Deixa eu falar uma coisa para você. Orar é conversar com quem já viu o nosso futuro. Por que nós não oramos mais? Orar é conversar com quem já viu o nosso futuro. Tempo de oração. No discipulado nós temos que ter tempo de oração. Tempo de oração dedicado aos nossos discípulos. Tempo de oração com o nosso discipulador. Tempo de oração é que vai fazer diferença nessa caminhada. Porque a oração, ela veste os olhos de Cristo em nós. E nós começamos a enxergar só as coisas boas dos nossos irmãos. A oração, ela transforma. A oração nos dá força. Tanto para o discipulador quanto para o discípulo. A oração ela traz unidade, a oração ela traz intimidade. Através da oração, que as coisas vão mudar. E o discipulado que nos faz crescer é através desta oração. Mas junto da oração vem o segundo ponto, que é o ensino da palavra de Deus. Tem que ter oração, mas tem que ter o ensino da palavra de Deus. O discipulado que faz crescer de verdade é quando nós juntamos oração com palavra de Deus, a palavra sendo a base desse discipulado, e é isso que vai gerar discípulos maduros, discípulos que vão ter experiências únicas com o Senhor, discípulos que vão fazer um discipulado depois na sequência profundo como aqueles que eles receberam. Oração. Palavra, porque como está escrito em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É através da palavra. O terceiro ponto é o que falávamos no início. Vida na vida. Compartilhar vida. É você compartilhar a sua vida com o seu discipulador, o discipulador com o seu discípulo. É construção de um relacionamento verdadeiro, um relacionamento genuíno, um relacionamento aberto. Vida, compartilhar vida. Se nós compartilhamos vida, nós vamos descobrir as necessidades uns dos outros. Nós vamos rir juntos, nós vamos chorar juntos. Nós vamos partilhar sonhos juntos, uns com os outros. Quando um homem sonha sozinho é apenas um sonho, mas quando sonha junto, isso se torna realidade. Isso multiplica, isso cresce. Então, discipulado é algo que envolve todo o nosso ser. Quando nós compartilhamos a vida, a caminhada fica mais fácil, porque um consegue carregar o fardo do outro, um consegue carregar o peso do outro, um consegue ajudar o outro. Oração.
palavra, compartilhar vida. Quarto ponto, motivação. Motivar sempre. Motivar sempre. Uma das atitudes que mais fazem a diferença no discipulado, como falava, é sonhar juntos, é trazer os desafios juntos, é a gente ter um sucessor para que as coisas tenham sucesso. Eu vi uma frase há muitos anos atrás, já repeti ela aqui várias vezes e me lembrava quando escrevia isso: sucesso sem sucessor é igual a fracasso. Se você não tiver um sucessor, se você não tiver um discípulo, você não vai conseguir multiplicar Jesus na vida das pessoas. Você não vai conseguir multiplicar a sua célula. Você não vai conseguir multiplicar aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Então, motive, anime, levante aquele que está ao seu lado. Eu falo para os nossos irmãos, aqueles que estão mais próximos, e a gente fala posso dizer com uma certa autoridade, porque nós fazemos isso praticamente quase que todos os dias da semana, certo, pastora? Discipulando, cuidando. Todos aqueles que têm nos procurado, todos aqueles que têm vindo até nós temos tido tempo com frequência e não tem horário. Começamos cedo, certo, Gus? O discipulado meu e do Gus começa às 6:30 da manhã. Outros começam 8, outros dias da semana de manhã, é à tarde, final de tarde e à noite. Nós não paramos com o discipulado. Isso é uma paixão nossa, porque nós entendemos que nós fomos ordenados para isso, nós temos um mandamento sobre as nossas vidas sobre isso. Então você que está numa célula, você que está num G100, chegue no seu líder aí. Ei, líder. Amigo, eu quero ser discipulado por você. Eu quero ser cuidado por você. Eu preciso crescer. Vamos crescer juntos. Vamos multiplicar essa célula juntos. Vamos fazer a obra juntos. Vamos realizar tudo aquilo que o Senhor trouxe a nós juntos. Juntos, é sempre juntos. E o quinto e último ponto é investir tempo de qualidade. Investir tempo de qualidade. Tempo hoje é ouro. Tempo hoje é coisa rara, eu sei. Talvez a maioria conheça a nossa história. Eu sei quanto vale cada minuto do nosso dia. Eu sei quanto vale cada instante que nós temos. Um exemplo está aqui nessa parede, ó. De conversando, essa parede precisava de uma reforminha, teve uma infiltração ali. Vamos aqui, pastor, vamos lá, vamos começar segunda-feira, né? Segunda-feira, porque daí pelo menos fica pretinho ainda, tal. Falei, gente, não vamos perder tempo. Vamos resolver. Vamos fazer o que tem que fazer. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Procrastinação. Nossa, pastor, o que é isso? É deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. Nós precisamos aprender a parar de procrastinar, de empurrar com a barriga, de deixar para amanhã. Tem que resolver? Resolve logo. Tem aí uma pedra na tua frente que você tem que passar? Passa logo, tira da frente, custe o que custar, vai lá, acerta, pede perdão, se reconcilia, faz o que tem que fazer, mas segue em frente. Não fica parado, não fica travado. O tempo é muito caro, o tempo é muito precioso. Mas mais do que o tempo, sabe o que nós precisamos? É tempo de qualidade. Não adianta você separar tempo e não dar tempo de qualidade para quem está com você naquele momento. Não vai adiantar nada. Sabe quando só está ali naquele momento e não aproveita todo o ambiente? Tempo de qualidade. Se não tiver tempo de qualidade, tudo isso que nós falamos aqui para trás, desses pontos, ele acaba se perdendo no meio do caminho. Dedique tempo a seus discípulos. Dedique tempo àqueles que estão próximos de você.
Pastor, mas eu não consigo estar toda hora, todo dia. Mas você tem uma ferramenta hoje aí na sua mão, o seu smartphone, que você pode passar uma mensagem, você pode mandar um áudio, você pode mandar um recado. Nós tivemos uma experiência aqui alguns domingos atrás, que nós fizemos o quê? Nós mandamos uma mensagem de esperança para aqueles que o Espírito Santo foi colocando no nosso coração. Quanto testemunho, quanto milagre, quanta coisa aconteceu através de uma mensagem que nós mandamos. Você pode discipular, você pode cuidar, você pode auxiliar, você pode envolver essas pessoas no meio do caminho através de um toque como esse. Olha, quero orar por você. O que você está precisando? Qual a sua necessidade agora? Faz diferença. Sabe por quê? Aonde a gente anda, as pessoas só estão carrancudas, bravas, azedas. Ninguém quer conversar de nada, ninguém quer falar nada. Então a gente, com uma atitude de amor como essa, nós podemos fazer a diferença. E quando nós entendemos todas essas coisas, sabe o que acontece? Quando nós cumprimos com esses pontos, você percebe que você não tem mais um discípulo, mas você tem um filho. Você tem um filho. Você gerou algo diferente na vida daquela pessoa. Ela vai ter ali as suas características. Ela vai ter ali aquilo que você pensa. Você muda de nível. Você sai de um discipulado normal e natural e transforma num discipulado geracional. Nós não vamos saber aonde vai chegar este discipulado que nós fazemos nesses dias. Pastor, mas eu já fiz isso. Eu não consegui. Eu vejo que não está fazendo a diferença na vida de ninguém. Ao contrário, comecei a fazer essas coisas, as pessoas até saíram de perto de mim. Deixa eu te falar. Você nunca vai saber o tamanho da mensagem que você deixou dentro desta vida. Por mais que ela possa ter ido embora, você não vai saber o tamanho da mensagem que ficou dentro dela através daquele momento que vocês estiveram juntos. Você nunca vai saber o que foi transformado dentro dela. Nós nunca saberemos. Nós não conseguimos segurar todos que vieram até nós, mas eu tenho certeza que todos aqueles que vieram até nós têm uma palavra no coração, que eu sei que a hora que a coisa aperta, eles nos procuram. Eles nos procuram. Deixa eu falar, o jogo não acabou. O placar final ainda não está encerrado. Por isso, nessa noite, discipulado tem que ser avivado. Tem que ter esses pontos. Nós precisamos lembrar que quem cuida, quem segura, quem faz, não somos nós, mas é Deus. É Ele quem dá esse crescimento. A nossa parte é semear a tempo e a fora de tempo. A nossa parte é nós estarmos sempre dispostos a entregar a mensagem. Nós somos apenas o mensageiro, apenas o carteiro. Nós não somos o dono da mensagem. Nós não somos o dono da mensagem, nós somos apenas o carteiro. Por isso, entregue em todo o tempo. Não deixe que nada te atrapalhe nesses dias. E vamos seguir em frente, experimentando esta boa obra que o Senhor fez por cada um de nós. Oração, vamos repetir com força? Oração, ensino da palavra, compartilhar vida, motivar sempre e investir tempo de qualidade. Vamos estar em pé? Vamos orar? Vamos deixar o Espírito Santo tocar nos nossos corações e ministrar sobre cada um desses pontos. Porque se nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se nós entregamos realmente todo o nosso ser a Ele, nós precisamos cumprir
com esta ordem: pregar o Evangelho e fazer discípulos, e discípulos para todas as nações. Como você está envolvido na sua célula? Você está junto e misturado com todos eles? Você está chegando agora? Ou, pastor, nem estou numa célula ainda. Quem não está frequentando nenhuma célula, mesmo que seja a primeira vez que você esteja aqui, se você frequenta, né, onde você está, tem uma irmã aqui que não frequenta, todo mundo está em uma célula hoje? Que maravilha! Pode ter certeza que você vai sair daqui hoje, irmã, com uma célula aí para você frequentar e ser cuidada, discipulada, estar caminhando junto conosco aqui nesse desafio. É assim que nós sonhamos para essa igreja. Uma igreja que seja discipulada, uma igreja que todos estejam envolvidos neste processo. Aqueles que não estão conseguindo ser cuidados pela célula, através dos ministérios, é um desafio que nós trouxemos a cada líder de ministério, seja do Ministério de Louvor, da Ação Social, das crianças, seja o ministério que nós temos aqui, da dança, enfim, todos eles estão neste propósito de discipular, de cuidar, de amar, de servir, porque senão a igreja fica sem este propósito original, de cumprir com o chamado, de cumprir com esta ordenança. Então vamos em frente nesta noite, crendo que o Senhor estará ainda ministrando ao coração de cada um de nós aqui. E aquele que não veio hoje, depois passa uma mensagem para ele: irmão, senti a sua falta. Por que você não veio neste domingo? Por que você não veio tomar a ceia comigo neste domingo? E eu quero já deixar aqui não é um desafio, mas um propósito aí para esta semana. Quero convidar vocês a compartilharem a ceia nas células de vocês esta semana. Preparem a ceia, desafie a sua célula a estar juntos e vocês participarem deste momento lá também. Porque a ceia não é apenas no primeiro domingo, não é o que diz a palavra de Deus. A ceia é em todo momento, até que Ele volte. Mas eu quero orar com você, eu quero declarar sobre a sua vida, e que o Espírito Santo possa estar ministrando ao seu coração, enquanto nós ouvimos este louvor, que ela já seja aí a sua oração, e que possamos ser impactados por tudo aquilo que o Espírito Santo já está fazendo nesta noite.